Oi, gente, eu tô aqui iniciando o capítulo 11 do livro aqui, Bom Dia Espírito Santo. O capítulo 11 fala Por que choras? E antes de eu iniciar a leitura, eu queria saber de você, principalmente você que é mulher, né, o homem tem essa característica mais durão, mas você, mulher, às vezes, como eu, você chora do nada? Principalmente se você já teve filho. Já pensou assim no seu bebê recém-nascido, que você olha para ele e de repente quando você vê, as lágrimas estão escorrendo? Mas existem outros momentos também, não sei se já aconteceu com você, se já aconteceu, comenta aqui que eu quero saber, de você chorar e não saber o motivo pelo qual você está chorando. Você já se perguntou, já perguntou para Deus o porquê desse choro? E será que pode ser que esse choro seja o choro do Espírito Santo? Então, vamos ler o livro aqui e que a sua resposta, assim como nós já lemos aqui, já lendo, né, o livro aqui, nós já lemos e percebemos que também a resposta que a gente precisa está muitas vezes mais perto do que você imagina, está em você através do Espírito. Vamos para a leitura que diz assim: Por que choras? Beni, a blasfêmia contra o Pai pode ser perdoada? Um cristão novo perguntou recentemente. Sim, respondi. E a blasfêmia contra o Filho? Ela pode ser também perdoada, disse eu. Então me diga por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada. Libertação do medo. O assunto é inquietante para inúmeras pessoas, mas o Espírito me libertou do medo de cometer o pecado imperdoável. Ele me esclareceu com tamanha revelação que eu não me preocupo mais com o problema. Eu estava orando quando de repente soube que o Espírito de Deus se achava em meu quarto e senti que ele chorava. Sei que parece estranho, mas devo confessar que não compreendo bem o que se passou. Lembro-me, porém, que estava de joelhos quando senti a sua presença e tive a sensação de que chorava baixinho. Você pergunta, como você sabia que era o Espírito? Para mim, duvidar da realidade daquele momento seria duvidar da minha salvação. Essa é a medida da realidade daquela experiência. Não posso explicá-la nem entendê-la, mas sei que aconteceu. A experiência foi tão real que eu virei literalmente o rosto para a esquerda e disse: Espírito do Senhor, por que está chorando? Não houve resposta. Naquele momento as lágrimas começaram a correr pela minha face. Com os olhos molhados, indaguei novamente: Espírito do Senhor, por que estás chorando? Então, repentinamente, todo o meu ser começou a clamar. Não eram mais apenas lágrimas. A realidade do que eu sentia era tão grande que me pus a gemer. O sentimento vinha do fundo do meu coração. Era como se eu tivesse sido quebrantado, como uma pessoa que acabou de perder um filho ou uma filha. Os soluços fortes não paravam. Eu estava chorando de noite e não conseguia dormir. Aquilo continuou durante dias e não apenas horas. Não era nada planejado e eu, com sinceridade, não compreendia por que as lágrimas eram tão incontroláveis. Ao todo, a experiência durou por mais de 3 semanas. O fardo tornou-se cada vez mais pesado. Eu sentia como se alguém tivesse colocado um peso de 1000 quilos em minhas costas, apertado os cordões, fechado com uma chave e me deixado sofrendo sozinho. Parecia como se eu estivesse carregando um pesado e opressivo fardo de tristeza. Essa é a única maneira de descrevê-lo, um fardo de tristeza. Andando de lá para cá. Eu me sentia como o salmista quando ele escreveu: Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar no meu leito de minhas lágrimas o alago. Salmos 6, versículo 6. Lá estava eu, sofrendo sem saber o porquê, andando de lá para cá e procurando uma razão. Levantei os olhos e exclamei: Senhor, por quê? Orei para ser libertado daquele peso inexplicável sobre os meus ombros. Naquele momento, Deus Todo-Poderoso transformou o peso da tristeza em um fardo pelas almas perdidas que nunca havia conhecido antes. O que começou com a minha pergunta ao Espírito Santo: Por que está chorando?
Terminou com um fardo que transformou a minha vida, um fardo pelos perdidos que nunca mais me abandonou, nenhuma vez, até hoje. Saí daquela experiência, embora não a compreenda ainda inteiramente, convencido de que o Espírito Santo sofre pelo mundo. Estou persuadido de que ele busca, em lágrimas, servos que divulguem o amor de Deus. Creio que o coração do o Espírito do Pai está quebrantado pelas necessidades do homem. Talvez, naquelas semanas, ele me permitisse um vislumbre de sua agonia pelos seus perdidos. Não havia mais dúvidas quanto ao futuro de Benny. Eu sabia que estava obrigada a pregar a mensagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não deixei mais de fazer isso. O Espírito é tão especial que quando encontra uma pessoa que pode usar, ele permite que ela sinta as batidas do seu coração. Depois de você ter sentido a dor que o Espírito Santo sente, ela se apega à sua consciência e não mais o deixa. Você não verá apenas as necessidades do ser humano, mas sentirá essas necessidades desesperadas como nunca antes. Acredito, entretanto, que houve outro motivo para Deus permitir que eu passasse por aquela missão. Ela abriu meus olhos para ver a razão do Espírito ser um membro da Trindade e, todavia, diferente do Pai e do Filho. Pude então juntar as peças do quebra-cabeça chamado o pecado imperdoável. Insulto e blasfêmia. O que a Escritura diz exatamente? Falando aos fariseus, Jesus disse: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Mateus 12, versículos 30 e 31. Ele esclareceu ainda mais: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Versículo 32. O que o termo blasfêmia abrange? A palavra tem vários significados, incluindo falar mal de alguém, zombar, insultar, abusar, censurar, rogar, pragas, difamar, injuriar, caluniar, acusar falsamente, ultrajar. Alguém pode perguntar: como você difama o Espírito Santo? Ou como o insulta? Esse é um ato deliberado. O livro de Hebreus fala diretamente do assunto. Porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós que será considerado digno aquele que calcou os pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Hebreus 10, do versículo 26 até o 29. As palavras são seguidas por esta advertência severa. Ora, nós que conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nos versículos 30 e 31. Que diferença? Por que não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo? Através das páginas desse livro, compartilhei com você, segundo as Escrituras, que há uma peculiaridade, uma diferença no Espírito Santo. Ele não é superior nem inferior ao Pai ou ao Filho, mas precisamos conhecer as suas características. Deus Todo-Poderoso, Pai, é o grande Deus dos céus e deve ser adorado, louvado, glorificado, magnificado e exaltado. Jesus, seu Filho, é o Senhor da glória, a quem até os anjos devem considerar. Creio também que o Espírito Santo tem a capacidade de sentir emoções humanas, dor, tristeza e angústia, com uma intensidade que só Ele conhece. Você diz: está querendo dizer que o Espírito Santo pode sofrer de maneira diferente do Pai e do Filho? A Bíblia não diz,
não entristeça o pai ou o filho, mas sim, não entristeçais o Espírito. Em Efésios 4, versículo 30. Por quê? Creio que é porque ele é tocado de maneira profunda, diversa de algum modo dos sentimentos que outros membros da divindade experimentam. O fato de Jesus ter dito, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir, em Mateus 12, 32. Indica que o Espírito Santo pode ficar machucado. Por que será que o Pai teria dito, vocês contristaram o meu Espírito? Em outras palavras, o Espírito de Deus foi afligido ou atormentado. A Escritura registra que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Isaías 63, versículo 10. Por que o Espírito Santo parece ser tão protegido? Talvez porque Deus Pai sabe quão terno ele é. É quase como se Deus Pai estivesse dizendo, se você tocar nele, não vou perdoá-lo. Porque o Espírito Santo é tão defendido por Cristo que Jesus disse, meu sangue lavará todo o pecado, menos esse. Ele disse até, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Em Marcos 3, versículo 29. Por quê? É novamente porque o Espírito Santo é diferente e seu coração pode sofrer com facilidade. Posso dizer-lhe uma palavra de consolo? Antes de falar sobre a blasfêmia, ele fez uma declaração antes de Jesus falar sobre blasfêmia, ele fez uma declaração muito importante que você deve ler outra vez. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12, no versículo 30. Se você está trabalhando por Cristo, não se enquadra na sua advertência. Quando o Senhor falou sobre a blasfêmia, deixou absolutamente claro que a demonstrava às pessoas que não estavam trabalhando com ele. Pergunte a si mesmo, estou com ele? Se a resposta for sim, pergunte então, colho almas para ele? Se a resposta continuar sendo sim, você pode dizer, então jamais irei blasfemar contra o Espírito. Você está preocupado? Um adolescente veio me procurar-me, convencida de que havia blasfemado contra o Espírito Santo. Você está preocupada? Perguntei. Sim, respondeu com um olhar perturbado. Senhorita, eu lhe disse, o próprio fato de estar preocupada mostra que não cometeu blasfêmia contra o Espírito. Veja bem, a blasfêmia é um ato da vontade que não inclui preocupação. Blasfemar é dizer a Jesus como se afirmando, não importa o que ele fez, é dizer, o que importa, o valor desse sangue. Blasfemar é insultar deliberadamente o que Deus fez. Você diz, olhe, Benny, como posso saber que jamais vou cometer esse pecado? Você não cometerá esse pecado enquanto não desejar cometê-lo. Observe cuidadosamente o que Cristo disse. Ele disse que se alguém falar contra o Espírito, não será perdoado. Essa palavra é vital para a mensagem de Cristo. Falar indica um ato deliberado. É mais do que um pensamento ocioso. Todo o seu corpo se envolve no ato de proferir uma palavra. Se houver blasfêmia contra o Espírito, ele é ultrajado por aqueles que tomaram a decisão de blasfemar. Trata-se uma volição, uma escolha que você faz. Onde Satanás se coloca em tudo isso? Em minha interação com as pessoas no papel de ministro, sei como o diabo se aproxima delas e tenta encher sua mente com maus pensamentos sobre o Espírito Santo. Você poderia esperar menos dele? Talvez tenha acontecido com você. Algum pensamento impróprio já entrou na sua mente que desejaria que nunca tivesse entrado? Quem lançou esse mau pensamento em sua direção? Claro que foi Satanás, mas você expressou em voz alta e em pensamento? Não. A razão de ter mantido silêncio é porque o pensamento não era seu. A pessoa que fala contra o Espírito Santo tomou a decisão de blasfemar. É ela quem diz, vou blasfemar e não me importo com o que Deus pensa. Saul blasfemou contra o Espírito Santo quando rejeitou a palavra de Deus. Demas
Um dos companheiros de Saulo blasfemou ao abandonar o evangelho e voltar aos prazeres da carne. Paulo escreveu: Demas, tendo amado os prazeres do século, me abandonou e se foi para Tessalônica. 2 Timóteo 4, versículo 10. Não deixe que eu vá embora. Beni, você nos informou que não podemos blasfemar. O que dizer então de Saul e Demas? Meu desejo é salientar que você não pode blasfemar enquanto estiver decidido a viver para Jesus e cumprir sua palavra. A entrada para a eternidade está coberta de pessoas que começam a andar com Cristo e acabam com Satanás. Alguns descem pela nave, apertam a mão do pregador como uma espécie de apólice de seguro para uma mansão no céu. Mas seus corações não correspondem aos seus atos. Em breve você vai ver essas mesmas pessoas se entregando à carnalidade, ao dinheiro ou ao brilho do mundo. Elas dizem: Senhor, estou indo embora. Você talvez fique imaginando: como sei que o Espírito Santo ainda está comigo? E como saberei se e quando ele foi embora? Um artifício de Satanás é atacar você e encher sua mente com as palavras: o Espírito Santo o abandonou, ele partiu para sempre, jamais vai tê-lo de volta. Mas não aceite isso. Direi como você pode saber se o Espírito continua em você. Isto tem sido de grande ajuda para mim e creio que será também para você. Primeiro, as Escrituras nos dizem que o Espírito Santo habita em cada crente, como conselheiro e fonte de paz. Segundo, você tem consciência da presença de Jesus em sua vida? Então o Espírito Santo não partiu. Você continua ouvindo o Espírito de Deus dizer: ore. Ele não deixou. Você sente algumas vezes culpa por não ler a palavra? Ele não foi embora. De fato, ele está convencendo você. Você encontrou alguém e sentiu a necessidade de falar Jesus a essa pessoa? Ele continua em você. Jesus não se contradisse ao afirmar que o Espírito estará com você para sempre. Ele falava do fato do papel do Espírito ser permanente, eterno. Se você blasfemar contra ele, o Espírito irá embora. Mas se entristecê-lo, ele não o deixará. Ele permanecerá mesmo quando o ferir. Acredito que os cristãos entristecem o Espírito todos os dias. Eu, da minha parte, sou culpado disso. Entristecer ao Espírito Santo é o pecado da igreja. Essa é a razão de Paulo ter dito à igreja: não entristeçais o Espírito. Ele não dirigiu essas palavras aos incrédulos. E assim como Paulo não direcionou essa palavra aos incrédulos, eu também não estou impondo nem colocando essas palavras para qualquer um. Eu estou colocando para você que assistiu esse vídeo até o final. Encerramos agora a primeira parte do capítulo 11. Próximo vídeo, logo mais vai estar disponível o vídeo dessa segunda parte, finalizando o capítulo 11. E não se preocupe, se você está ouvindo e dentro de você, no meio dessa palavra, você veio com alguns questionamentos, alguns sis, e se eu falhar? Esse é o subtítulo que a gente vai continuar no próximo vídeo, por isso eu vou falar: não perca, não perca. Se a igreja do Senhor hoje tem entristecido a Cristo e você chegou a essa consciência que em algum dado momento do seu dia você tem entristecido ao Senhor com algum pecado de estimação, esse é o tempo. Encerre esse vídeo agora, confesse seu pecado ao Senhor e assim seja perdoado para a glória de Deus. O Espírito Santo está em você. Se você ficou incomodado, é porque ele está agindo em teu favor e ele tem muitas coisas boas para você. Fique na paz, eu aguardo você no próximo vídeo. O livro está terminando, ele vai até o capítulo 12, então não perde mais nenhum vídeo. E se você já perdeu alguma parte desse vídeo, volta lá, entra no canal, se inscreve se você não é inscrito, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas e transformadas para a glória de Deus. A recompensa, com certeza, o Senhor vai te dar. Um beijo grande, tchau e até o próximo vídeo.